Ah, Thiago, mas se eu fizer uma maratona eu fico quebrado vários dias. Ah, Thiago, se eu fizer exercício muito pesado, no outro dia eu nem consigo levantar direito. Ah, Thiago, se eu fizer um Ironman eu vou ficar dias aí todo machucado. E é nesse vídeo que eu quero te recomendar coisas muito importantes para a sua recuperação, para atividades aí muito intensivas. Então vem comigo para mais um vídeo do canal Iron Data. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Iron Data, onde eu documento e conto tudo sobre análise de dados e uso de inteligência artificial na minha preparação para o Ironman. E hoje eu trago um assunto muito importante, que é o assunto recuperação. Eu sei que muitos de vocês devem estar ansiosos para eu contar um pouco sobre como ter um processo aí fluido e bem sucedido de recuperação de coisas muito intensivas. Mas antes de tudo eu quero te contar como é que eu descobri sobre isso e quais os dados que a gente vai analisar para saber um pouco mais sobre esse assunto tecnicamente. Bom, no dia 2 de novembro agora, eu tive um simulado, que para quem não sabe do que se trata, é basicamente onde você simula aí alguma determinada prova. No meu caso, o Ironman 70.3, que eu vou fazer aí em Aracaju. Então eu nadei 1.2 km, pedalei 85 km e corri 10 km, tá? Então eu quero contar um pouco para vocês sobre a minha análise aí sobre essas atividades, né, que simulam aí uma distância de Ironman 70.3. No Ironman 70.3 você nada 1.9 km, pedala 90 km e corre 21 km, uma meia maratona. Então vamos lá. No simulado já começa complicado porque você precisa acordar, né, muito cedo, como se fosse a prova, algo em torno aí de 4h30 da manhã, para você se locomover para a Estrada Velha de Santos, onde geralmente acontecem esses simulados. É o local mais próximo aí de São Paulo que você consegue aí praticar essas três modalidades direto, aí fazendo transições e simulando diretamente aí uma prova de triatlo. Então chegando lá, eu estava muito bem recuperado, fui fazer a natação e depois de alguns metros eu comecei a me sentir muito mal, uma falta de ar extrema, né, aqui no peito, o ar não vinha como eu puxava e eu comecei a engolir água e vomitar. Acabei vomitando 4 vezes, né, e depois de trancos e barrancos eu conseguia chegar, né, na linha final aí. Eu nadei apenas 1.2 km, era para ter nadado 1.9, mas para eu nadar 1.9 eu teria que sair da água e entrar novamente. E como eu estava muito desconfortável naquele processo, né, vomitando bastante, eu decidi seguir para a próxima modalidade. Até porque eu já tinha confirmado que eu conseguiria nadar com facilidade aí 1.9, e nós não precisava mais sofrer tanto aí vomitando dentro d'água. Eu já comecei de forma traumática, né, inclusive quando eu saí eu estava super inchado e aí acabei descobrindo o motivo, né, o meu macaquinho, que é a roupa que você utiliza aí para provas de triatlo, né, que é uma roupa multiuso porque você consegue utilizar nas três modalidades, estava muito apertado. Eu acabei ganhando alguns quilos aí nas últimas semanas, enfim, não estava conseguindo respirar por causa disso. Além disso, você coloca uma roupa de borracha por cima que aperta ainda mais o macaquinho. Lição aprendida, né? Colocar uma roupa confortável se você vai fazer uma natação aí de longa distância. Bom, depois disso eu segui para a transição e aí eu fui pegar a bicicleta, né? E a minha ideia era pedalar com eficiência, controlando muito biomecânica e velocidade média, tá? Além da potência que eu tinha que empregar ali. Então eu comecei um pouco mais leve, fui aumentando um pouco da potência e fiz aí o treino que eu gostaria de fazer, que era validar, né, e fazer aí 90 km em 2 horas e 25, né? Obviamente, quando você faz um simulado, você não faz aí com o seu race pace, ou seja, com a intensidade que você vai colocar na prova. Mas você tira muito pouco também, você tira de 5 a 10% para você validar como é que vai ser o comportamento do seu corpo, testar equipamento, testar alimentação e coisas do tipo. E na bike eu comecei a me sentir um pouco melhor, acabei fazendo 85 km em 2 horas e 22, tá? Foi uma bicicleta que eu economizei muita energia, e mais uma vez foquei muito na eficiência e validei que no Ironman eu consigo fazer 90 km em 2 horas e 25 mais ou menos, que é a minha expectativa, a minha meta. Na corrida eu tive um problema que era a falta de ritmo, né? Eu só consegui treinar a corrida nas últimas 2 semanas, isso me prejudicou bastante. Além disso, nessas corridas que eu acabei treinando, eu tinha que intercalar com caminhada. Isso porque eu fiquei muitos meses sem correr por causa de uma canelite. Aí quem é da corrida sabe o quanto que essa lesão atrapalha, né, os treinos. Então eu não tinha tido volume, né? O meu treino mais volumoso tinha sido 8 km, né, em esteira e intercalando com caminhada. Então eu tive que correr 10 km seguido, sendo que estava um calor infernal, uma sensação térmica acima de 30 graus e eu tinha pouca água, eu tinha 250 ml de água. Então eu sofri um pouco com o calor, com a hidratação, né, e com a falta de ritmo. E acabei fazendo aí num pace de 5:01. A minha expectativa era fazer em 4:30, mas como eu estava sem ritmo, eu achei até um pace ok e dá tempo ainda de eu me preparar para minha prova no Ironman e fazer um pace
aí de 4h15, 4h20, 4h30. A minha expectativa é fazer a corrida no Ironman, né? Ou seja, os 21 km em 1h30. O que eu queria validar na prática é se eu conseguiria fazer o Ironman 70.3 em aproximadamente 4h50. E eu consegui validar através desses números aqui que eu mostrei aqui para vocês. A natação foi o pior, né? Mas eu imagino que na prova, indo tudo bem, eu consiga fazer aí 1.9 em 40, 45 minutos. A bicicleta em 2h25 e a corrida em 1h30. Então, somando com as transições, eu imagino que eu consiga aí atingir minha meta de 4h50, né? E aí os pontos de atenção, obviamente, são o calor de Aracaju e o vento, que me falaram que é bastante complicado, e inclusive pode ter correnteza também no mar. Então, são alguns pontos que eu vou ficar muito atento com isso, né? E, enfim, espero conseguir me preparar bem para esses aspectos. E aí, vamos chegar ao ponto auge do vídeo, que é falar sobre recuperação, o que vocês devem estar esperando faz tempo. Nessas instâncias, né, é um treino muito intensivo, né, principalmente que eu coloquei energia assim, né, não coloquei o meu race pace, mas eu coloquei bastante energia. E aí, para minha surpresa, né, eu fui analisar os meus dados pós-prova, né, e o meu recovery, né, num dia depois que eu acordei, estava em 75%. Então eu fui analisar melhor, né, como que eu cheguei nesse 75% de recuperação, mesmo com atividades tão intensas. E aí, olhando o histórico, né, eu vi que na verdade a minha recuperação já estava boa há bastante tempo e que eu fiz algumas mudanças bem na data, onde eu tive aí um aumento de recuperação. E aí, analisando alguns dados, eu tive algumas conclusões interessantes. A primeira delas é que uma mudança que eu fiz na hidratação, eu mudei minha hidratação de 2,5 litros por dia para 4 litros, e isso impactou aí mais de 8% nas minhas recuperações bem-sucedidas, tá? A hidratação é um ponto-chave aí para esse processo de uma boa recuperação, né? Segundo aí os dados e a minha análise também. Vale dizer que esse número de hidratação não considera, tá, a hidratação do intratreino. Então, você toma água durante o treino, é mais que sua obrigação, e isso não tá nessa contagem aí dos 4 litros por dia, que é algo que faz sentido aí para minha musculatura, enfim, pro meu peso corporal e coisas do tipo, tá? Então, é legal você entender o que funciona para você nesse aspecto, mesmo tendo um pouco de dificuldade, né, de ingerir esses 4 litros, eu tenho feito isso religiosamente, utilizando a minha garrafa inteligente para metrificar. Um outro ponto importante, que é um pouco mais óbvio, é em relação à performance do sono. Então eu fiz algumas coisas relacionadas à higiene do sono, que tem melhorado bastante. Tenho deitado mais cedo na cama, tenho tomado um pouco mais de melatonina e alguns detalhes que tem feito eu dormir melhor. O outro ponto é tentado treinar um pouco mais cedo. Eu já treino bem cedo, mas ao invés de treinar 7 horas da manhã o primeiro treino, eu tenho treinado aí umas 6 horas da manhã. E segundo aqui os dados, também impactou aí mais de 6%. E para mim o ponto-chave, que não está aqui porque eu não imputei esse dado, é em relação à ingestão de carboidrato no intratreino. Antes desse processo aí de boa recuperação que eu tenho tido aí ao longo do tempo, eu ingeria algo em torno de 30, 40 gramas. Esses 30, 40 gramas era por hora, tá? Então dá mais ou menos 2 carbogels por hora. E comecei a aumentar, né? E para quem sabe, não é tão simples você aumentar aí a ingestão de carboidrato, porque o seu estômago não está acostumado, você acaba passando um pouco mal nesse processo. Mas eu insisti bastante até conseguir chegar aí a 80 gramas de carboidrato por hora. Isso, obviamente, impactou diretamente. O ideal é eu conseguir chegar a 100 gramas de carboidrato por hora, mas ainda tem um processo gradativo. Então, se você não se recupera bem hoje, pode ter certeza que essa ingestão calórica, né, ou ingestão de carboidrato, pode estar te impactando. Além da hidratação, performance do sono, né, esse horário, na minha visão, de treinos mais cedo, tem a ver com a janela também de recuperação para o próximo dia, tá? Então, esses são os fatores muito interessantes que eu acabei concluindo, né? Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, né, nesse auge aqui de recuperação que eu tenho tido aí ao longo do tempo, e isso tem seguido aí nos outros dias, no simulado eu tive um strain, que quer dizer a intensidade, né, um esforço numa atividade de 20.1. Sendo que a escala máxima é 21. Aqui a gente está falando de dados retirados do Whoop, que é essa pulseira inteligente, e que eu utilizo principalmente para dados de recovery, tá? Então, para quem acompanha o canal, sabe, né, desse dispositivo. Então, num esforço de 20.1, no outro dia eu acordei com uma recuperação de 75%. Isso é o que a gente consegue ver bem aqui nos dados, ou seja, por isso eu consegui treinar normalmente num dia posterior, tá? Para vocês terem uma ideia, esse meu dado de recuperação ele foi tão bom, tenho sido o 8º colocado no grupo de triatlon do Whoop em relação à recuperação, tá? Então minha recuperação tá tão boa, mais uma vez, que eu sou o 8º do mundo, né, nessa métrica de recuperação. O que eu fico muito feliz é que eu tenha sido assertivo aí e tem sido constante, não é simplesmente um dia eu acordei bem recuperado. Basicamente
praticamente todos os dias aí eu tenho acordado muito bem e tenho tido alta performance. E o mais curioso disso, para vocês terem uma ideia, é que isso ocorreu exatamente quando eu aumentei muito a intensidade e o volume de treinos. Eu comecei aqui a praticar triatlo em maio, né? Em outubro eu tive o meu pico de volume de 75 horas, sendo que os treinos ficaram muito mais pesados também, né? Porque para quem sabe, eu tô num ciclo de preparação onde eu vou fazer uma prova aí em breve e eu tô no final desse ciclo, então onde os treinos mais pesados acontecem, onde o volume é maior de treinos. A minha recuperação tem sido muito melhor num período muito pior. Essa é a realidade, tá? E aqui é um pouco até da proporção, né, que eu tive no mês de outubro, né, de treinamento. Então assim, 38% foi dedicado à bicicleta, né, 32% foi dedicado à natação, 18% foi dedicado à corrida, sendo que desses 18% eu diria que 10% aqui foi caminhada, tá? E 12% foi fortalecimento. Essa é um pouco da divisão que eu tenho tido aí e que faz parte desse volume de 75 horas de outubro, tá? Qual que é a conclusão que a gente pode ter disso tudo? E antes da conclusão, eu quero mostrar um outro dado muito relevante para vocês, que é um dado de eficiência cardíaca. Como eu sou iniciante aí no triatlo, tenho algo em torno de 5 meses aí de prática, quando eu analisava as minhas zonas cardíacas que eram utilizadas aí nos treinamentos, obviamente eram utilizadas zonas muito altas, né? A gente tá falando aí de Z4, Z5, porque meu esforço cardíaco era muito alto, mesmo em atividades muito simples. Com a eficiência cardíaca se desenvolvendo, agora eu posso ver muito mais centralizado, né, em zonas mais baixas, como o Z2 e Z3, tá? Isso significa, mais uma vez, eficiência cardíaca. Eu consigo fazer altos esforços numa frequência cardíaca baixa. Pra vocês terem uma ideia, para eu fazer um pace de corrida de 4,30 no passado, né, minha frequência cardíaca chegava a 165, 170, e hoje, por exemplo, eu fiz um treino, né, numa frequência cardíaca de 140, nesse mesmo pace, tá? Então, isso demonstra que o seu corpo, ele se adaptou ao alto esforço e ele começa a ser mais econômico. A conclusão que a gente pode ter disso tudo é que o corpo se adapta a tudo, né? A gente consegue, né, se a gente tem uma boa intensidade, um bom volume de treinos, com consistência, né, o nosso corpo, ele cria também essa eficiência cardiovascular, além da eficiência muscular, desenvolvimento de fibras e coisas do tipo. Esse é um dado muito relevante para você monitorar, caso você seja aí atleta e queira atingir performance. Sempre esteja de olho na sua eficiência cardíaca. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui no vídeo, curta esse vídeo, comenta aqui nesse vídeo e não se esquece de se inscrever para ficar ligado nos próximos vídeos, que vai ter muito mais dados, que vai ter muito mais análise e vai ter muito mais inteligência artificial, tá? Então, fiquem ligados e até o próximo vídeo. Valeu!